Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a análise do debate entre os candidatos a prefeito promovido pela TV Gazeta em parceria com o Estadão e Twitter. E quem analisa é a socióloga Fátima Pacheco Jordão, diretora da Fato Pesquisa e Jornalismo, conselheira do Instituto Vladimir Herzog e do Instituto Patrícia Galvão. Obrigada, Fátima, por estar conosco. Bom, como mostrou já o Jornal da Gazeta, a edição do debate de ontem, promovido pela TV Gazeta em parceria com Estadão e Twitter, um debate em que todos os candidatos convidados compareceram e uma plateia cheia no teatro aqui da Fundação Casper Líbero e muito prestigiado pela presença de nomes importantes, né, da vida política nacional. E eu quero começar ouvindo de você, Fátima, o que efetivamente, a importância efetiva de um debate para a decisão do eleitor. O eleitor mesmo diz que o debate é a forma mais aberta, mais espontânea, onde há conflito, onde há confronto, para saber. Porque o eleitor está muito treinado para enxergar os truques de marketing. Ele tem uma longa aprendizagem através da publicidade de produtos, então ele reconhece claramente quando os slogans ou as frases são repetidas. E no debate de ontem, tiveram algumas novidades que valeu a pena para abrir algumas brechas. Por exemplo, 2 blocos com perguntas, ou 3 blocos, ou 3 momentos, em que os jornalistas perguntaram. 2 blocos com jornalistas. 2 blocos, mas houve, exatamente, e isso permitiu um pouco de espontaneidade, porque quando um entrevistado pergunta um candidato pergunta para o outro, ou há perguntas formuladas pela própria produção, dentro do esquema, dentro do repertório da eleição, os candidatos eles repetem exatamente a lição aprendida pelos marqueteiros. Eles não expõem efetivamente aquilo que eles querem e gostariam e talvez até precisassem expor, mas eles são muito convenientes. Agora, Fátima, chamou atenção ontem o fato a ênfase que foi dada aos temas nacionais. E os candidatos jogarem para os adversários questões políticas, polêmicas, ao invés de focar nas questões pontuais da cidade que afetam a qualidade de vida de quem vive aqui. Eu gostaria de ouvir você sobre essa estratégia, se isso funcionou ontem. Não, foi exatamente o aspecto que não funcionou. O que não funcionou no debate ontem foram a forma como os candidatos expuseram os problemas locais. Eles foram muito genéricos. Falaram, por exemplo, melhorar a gestão, mas como? Há sempre a proposição do candidato dirigido conforme a sua plataforma, o seu posicionamento estratégico. Quem conhece marketing político sabe que estava tudo dentro de um certo enquadramento. Por exemplo, pouco atacado foi o Russomano, porque ele está em primeiro lugar, então é muito mais difícil para 2 ou 3 candidatos empatados em segundo lugar, como é o caso de Dória e de Marta, e até, de certa maneira, Erundina, passar os concorrentes imediatos e atacar o Russomano. E justamente o Russomano, estando e sendo líder do pleito, ou pelo menos da eleição, ele deveria ser mais questionado, porque a população talvez esteja preferindo um candidato sem conhecer as suas lacunas, a sua força partidária, a sua trajetória. Ele se beneficia, provavelmente, da exposição antiga de décadas na televisão, de um tema muito pertinente, que é a defesa do consumidor, e ele ficou se espaldando, blindado nessa posição. Dória e Marta tentaram se atingir mutuamente, mas eles foram rapidamente colocados como
No caso de Dória, associado a Lula. Portanto, não, a Lula não, Dória. Dória associado a Alckmin. Sim. E, portanto, querendo transferir, vamos dizer assim, o desempenho eventualmente negativo de um ou de outro. Como Marta a Temer, né? Como Marta a Temer. Sim. Então, este esquema foi logo percebido pela audiência. Eleitor brasileiro é muito bem escolado em matéria de televisão. E padrinho político? Padrinho político é determinante para a decisão do voto? Eu acho que carrega, porque nos debates, nas reuniões em grupo, nas discussões em grupo, se fala disso. Se eles fossem absolutamente inócuos, não se falaria. Agora, não é necessariamente, e sabe-se há muitas eleições, que o padrinho não transfere voto. Ele cria, vamos dizer assim, um ambiente, um cenário para o seu candidato. Por exemplo, vamos pegar a capital. A eleição é de capital. Temer, na capital, tem uma avaliação positiva, ótimo e bom, semelhante ao do Haddad. Então, nem Lula para Haddad acrescentam, porque o Haddad é julgado pelas próprias ações na cidade, menos pelo Lula. Então, se presume que o Lula prejudicaria a Haddad, não é verdade. O conjunto do PT e da sua administração é que está definindo a porcentagem, ou 10% de voto de intenção de voto no Haddad. Temer tem a mesma avaliação e, portanto, não é um padrinho. A expectativa da população é muito grande em relação a Temer. Não se conseguiu ainda fazer uma avaliação, vamos dizer assim, equilibrada. Mas a avaliação de Temer é mais negativa do que positiva. Mas a Marta não é possível articular na Marta posições do governo federal. O beneficiado no processo aí, de certa maneira, na capital é Dória, porque Alckmin tem uma avaliação positiva de cerca de 25%, 30% de ótimo e bom. Agora, esta relação é muito menos eficaz do que, por exemplo, se pedir ao candidato que ele diga alguma coisa concreta. Por exemplo, o que significa um cartão eletrônico? O que significa se é possível ou não fazer as alianças, as parcerias com o governo estadual, como propôs Dória? Sim, e o que ele vai fazer e como e com que recursos, né? Sobretudo como. E com que dinheiro, com que recursos? Numa época como agora, sim, que a população sabe perfeitamente que não há orçamento suficiente. Agora, Fátima, o eleitor, né, o que ele espera assim, de um debate? Porque a audiência é boa, a repercussão depois nas redes sociais, as pessoas falando sobre aquilo. Hoje, confesso a você que eu passei assim, boa parte do dia acompanhando toda essa repercussão. O eleitor, ele espera um debate candente, político, ou ele quer mesmo saber que esses candidatos vão fazer para a minha vida melhorar na cidade onde eu vivo? Olha, o eleitor, fiz muitas campanhas, testei muitos debates na minha vida profissional. E, na verdade, o que o eleitor quer é conhecer melhor aquele candidato. Se o debate propicia isto, e é por isso que dá audiência, ele espera que isso aconteça. Ou porque o ambiente possa ser conflitivo e, portanto, os argumentos não serem treinados, ou que eles tenham a habilidade, a estratégia e, de certa maneira, a inteligência de dizer além do que a comunicação publicitária deles já diz. E isso não aconteceu no debate. Eles ficaram na retranca, jogaram parado, como dizem os comentaristas de futebol. E não permitiram, em relação às suas pretensões de realização, dar um passo adiante daquilo que o eleitor já sabe. E veja, vamos notar uma coisa interessante que ninguém esperava nesse momento, que é a atenção do eleitor e a capacidade do eleitor de distinguir os candidatos.
nessa altura, com toda a velocidade dessa campanha, um tempo muito curto, você tem indefinidos, ou seja, branco e nulo e não respondem ainda, muito baixo para a média normal, ou seja, está muito próximo a uma campanha tradicional de 2 meses de televisão e assim por diante. Ou seja, o eleitor está mais mobilizado. Então, o debate é a única oportunidade, que ele sabe perfeitamente que aqueles comerciais foram gravados, se não deu certo, regrava, e é maquiado e assim por diante. Então, o debate é uma cunha, é uma fresta que não sei se traz grandes benefícios para os candidatos, mas para os eleitores, sim. Então, cumpriu a finalidade. E a TV sim. Gazeta ofereceu essa oportunidade. Sem dúvida. Muito obrigada, agradeço, Fátima, a sua análise.